31 de março. Esta data estava escrita no destino de alguém que me ouve neste exato momento. Não é exagero o que vou dizer agora, e peço que você preste muita atenção, porque as próximas palavras podem mudar completamente o rumo da sua história. Você não chegou aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a curiosidade, não foi o tédio de um momento vazio. Foi algo muito maior do que qualquer explicação lógica consegue alcançar. Enquanto você dormia na noite passada, enquanto respirava sem perceber, enquanto o mundo girava em silêncio, uma força invisível estava preparando este encontro. Talvez você tenha acordado hoje com um peso no peito que não consegue explicar. Talvez tenha olhado para o espelho e visto um rosto cansado, olhos que já perderam parte do brilho que tinham antes. Talvez dentro da sua própria casa, no lugar que deveria ser seu refúgio, você se sinta mais sozinho do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu sei que há noites em que você deita ao lado de alguém e mesmo assim sente um vazio que sufoca. Sei que existem sorrisos que você distribui durante o dia, enquanto por dentro sua alma grita por socorro. Ninguém vê, ninguém percebe. Você aprendeu a esconder tão bem que até você mesmo às vezes se engana. Mas aquele que tudo vê, aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, ele não foi enganado nem por um segundo. Ele ouviu cada lágrima que caiu no silêncio do banheiro. Ele sentiu cada suspiro abafado no travesseiro de madrugada. E foi exatamente por isso que ele preparou este momento. O 31 de março não é apenas mais uma data no calendário. Para você, a partir de agora, será o dia em que tudo começou a mudar. Mas antes de seguirmos adiante, antes de qualquer palavra ser dita, eu preciso que você faça algo. Pare. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Este é o seu momento de pausa no meio do caos. Se você acredita que sua família é um presente divino, que seu lar merece proteção e que este conteúdo chegou até você por um propósito maior, deixe seu coração neste vídeo. Um simples gesto de apertar o botão de gostei não é sobre números ou vaidade. É uma declaração ao mundo invisível de que você está aqui, presente, de coração aberto. E se esta é a primeira vez que nos encontramos, inscreva-se agora e ative o sino para que cada oração diária chegue até você como um escudo protetor. Amigos, façam isso agora. Isso ajuda muito a continuarmos juntos nesta jornada. Existe um princípio antigo que poucos compreendem de verdade. Antes de caminhar, é preciso ajoelhar. Antes de construir, é preciso ter o alicerce certo. Você pode acordar antes do sol nascer, trabalhar até seus ossos doerem, fazer planos perfeitos em planilhas detalhadas, mas se o fundamento não estiver correto, tudo desmorona como castelo de areia diante da maré. A Escritura Sagrada nos revela uma verdade que precisa penetrar fundo no seu entendimento hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil é o esforço da sentinela que vigia. Você ouviu isso? Deixe que essas palavras desçam do seu ouvido para o seu coração. Quantas vezes você tem sido essa sentinela exausta? Acordando antes de todos, dormindo depois de todos, carregando o peso do mundo nos ombros enquanto ninguém percebe o quanto você está cansado. O pão que você come tem gosto de ansiedade. Cada mordida vem acompanhada de preocupação com as contas do próximo mês, com o futuro dos seus filhos, com o relacionamento que já não é mais o mesmo. Você se lembra de quando as conversas na sua casa fluíam com facilidade? De quando um olhar bastava para entender o outro? Agora cada palavra parece uma bomba prestes a explodir, e o silêncio entre vocês fala mais alto do que qualquer grito. Mas existe uma promessa escondida nessa mesma escritura que talvez você não tenha notado. Diz que ele concede repouso aos seus amados. Repouso. Descanso verdadeiro. Não aquele sono interrompido por pesadelos e preocupações, mas uma paz que acalma a alma, mesmo quando as circunstâncias ao redor continuam tempestuosas.
É exatamente isso que será derramado sobre você neste 31 de março. O Criador do Universo quer assumir o turno da vigilância que você não aguenta mais carregar sozinho. Ele quer ser a fortaleza que protege seu lar, o escudo que bloqueia todo ataque direcionado à sua família. Mas para receber isso, existe uma porta que precisa ser aberta. E essa porta está dentro de você. O que vamos fazer a seguir pode parecer simples, mas carrega um poder que vai além do que os olhos conseguem ver. Desligue tudo agora. O celular no silencioso, as notificações que piscam pedindo sua atenção, as mensagens que podem esperar, as tarefas que gritam na sua mente. Nada disso importa nos próximos minutos. O que está prestes a acontecer exige toda a sua presença, toda a sua entrega. Se você puder, feche seus olhos. Se estiver dirigindo ou fazendo algo que exige atenção, apenas deixe que sua alma se aquiete enquanto seus ouvidos absorvem cada palavra. Vamos cruzar juntos um portal que poucos têm coragem de atravessar. O lugar onde eu quero te levar agora não aparece em nenhum mapa, não tem endereço nem coordenadas. É o lugar mais sagrado que existe, o ponto exato onde sua alma se encontra com aquele que a criou. Respire fundo mais uma vez. Sinta seus ombros relaxando, a tensão do pescoço se dissolvendo, as preocupações perdendo força. Neste 31 de março, você está sendo convidado a entrar no Santo dos Santos, aquele espaço íntimo onde máscaras não funcionam e palavras ensaiadas perdem o sentido. Aqui só existe verdade. Aqui só existe você, exatamente como é, diante daquele que te conhece melhor do que você mesmo. Eu sei que você está cansado de fingir, cansado de dizer que está bem quando por dentro tudo desmorona, cansado de sorrir para não preocupar os outros enquanto carrega um peso que ninguém imagina. Mas neste momento, você não precisa fingir nada. Pode deixar cair a máscara que usa para o mundo. Pode soltar o fardo que segura com tanta força. Aquele que te observa agora não está aqui para julgar suas falhas ou apontar seus erros. Ele está aqui porque te ama, com um amor que não depende do que você faz ou deixa de fazer. Este encontro foi preparado especialmente para você. Não para a pessoa que você finge ser nas redes sociais, não para a imagem que você construiu para agradar os outros, mas para o você verdadeiro, aquele que chora escondido, que tem medo do futuro, que às vezes se pergunta se vale a pena continuar lutando. É exatamente esse você que é amado. É exatamente para esse você que a porta do céu se abre neste instante. Então, venha como está. Com suas dúvidas, suas feridas, seu cansaço. A oração que faremos agora não exige perfeição, apenas sinceridade. Não exige palavras bonitas, apenas um coração aberto. E o que vamos pedir primeiro pode te surpreender, porque antes de clamar por qualquer bênção, existe algo que precisa acontecer. Pai de amor sem fim, aqui estamos diante de ti. Não viemos com discursos ensaiados nem com poses religiosas. Viemos com a verdade crua, com o coração exposto, com a alma nua diante do teu olhar. Tu conheces cada pessoa que me ouve agora. Sabes o nome de cada um. Conheces cada história, cada lágrima derramada em segredo, cada noite mal dormida, cada medo que paralisa. Antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos de algo mais urgente. Precisamos de perdão. Perdão pelas vezes em que tentamos ser o Deus das nossas próprias vidas, controlando tudo, planejando tudo, confiando apenas nas nossas forças. Perdão pelas palavras que saíram da nossa boca dentro de casa e feriram quem amamos. Aquelas frases ditas no calor da raiva, aqueles tons de voz que cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Perdão pelo orgulho que construiu muros onde deveriam existir pontes. Pelas vezes em que preferimos ter razão a ter paz, em que escolhemos vencer a discussão em vez de preservar o relacionamento. Senhor, neste 31 de março, faz uma limpeza profunda. Entra em cada cômodo desta casa onde este áudio ressoa. Vai na sala onde as brigas aconteceram,
no quarto onde o silêncio frio se instalou, na cozinha onde as refeições perderam o sabor da alegria. Dissolve cada resíduo de mágoa que ficou grudado nas paredes, cada ressentimento que se escondeu nos cantos, cada palavra amarga que ainda ecoa no ar. Lava esta casa com tua presença, purifica a atmosfera deste lar. Que cada partícula de negatividade seja varrida agora, que cada sombra de discórdia seja dissipada pela tua luz. E onde havia guerra, planta a semente da paz. Onde havia distância, constrói pontes de amor. Onde havia desconfiança, restaura a base da confiança. Mas, Senhor, a limpeza não pode parar nas paredes desta casa. Ela precisa ir mais fundo, precisa alcançar lugares que ninguém vê, feridas que ninguém conhece. E é exatamente sobre isso que vamos clamar agora. Existe uma dor que nenhum médico consegue diagnosticar, nenhum remédio consegue curar, nenhum abraço consegue aliviar completamente. É a dor que mora nas profundezas da alma, escondida atrás de sorrisos ensaiados e respostas automáticas de que está tudo bem. Agora eu falo diretamente com você que carrega essa ferida invisível. Senhor, eu levanto diante de ti cada pessoa que me ouve neste momento. Tu conheces o corpo de cada um melhor do que qualquer exame poderia revelar. Se há uma doença silenciosa corroendo por dentro, se há uma dor crônica que se tornou companheira de todos os dias, se há um cansaço que vai além do físico e alcança a própria vontade de continuar, eu clamo agora pela tua mão restauradora. Toca cada célula que precisa de cura, alcança cada órgão que não funciona como deveria, renova o sangue que corre nas veias, fortalece os ossos que sustentam este corpo, restaura a energia que foi roubada por noites sem sono e dias sem paz. Mas não para aí, Senhor. Vai além da carne e alcança a mente. Quantos aqui estão travando uma batalha silenciosa contra pensamentos que não dão trégua? Aquela voz interior que repete sem parar que você não é bom o suficiente, que nada vai dar certo, que o futuro só reserva mais dor. Eu repreendo agora toda a nuvem de depressão que tenta se instalar. Dissipo toda a névoa de ansiedade que rouba a alegria do presente e envenena a esperança do amanhã. Que a mente desta pessoa seja renovada, que os pensamentos destrutivos sejam substituídos por verdades que trazem vida. E, Senhor, eu estendo minhas mãos agora em direção a esta casa. Cada quarto, cada canto, cada espaço onde a vida desta família acontece. Posiciona teus anjos nas entradas. Coloca tua proteção nas janelas. Ergue um muro invisível que nenhuma força maligna consegue atravessar. Que esta casa seja mais do que paredes e teto. Que seja um santuário onde tua presença habita, onde a paz reina mesmo quando lá fora o mundo desmorona. Protege cada membro desta família, os que dormem sob este teto e os que estão longe mas permanecem conectados pelo amor. E agora, Senhor, eu preciso clamar por algo específico, algo que pesa no coração de muitos pais e mães que me ouvem neste instante. Os filhos. Ah, os filhos. Eu sei o medo que aperta o peito de cada pai e mãe que me escuta agora. O mundo lá fora parece cada vez mais perigoso, cheio de armadilhas que não existiam uma geração atrás. Vocês olham para suas crianças, seus adolescentes, seus jovens adultos, e se perguntam se fizeram o suficiente, se disseram as palavras certas, se deram o exemplo correto. Senhor, eu coloco cada filho diante do teu trono neste momento. Os pequenos que ainda não entendem as complexidades da vida e os crescidos que acham que já sabem de tudo. Protege-os dos perigos que os olhos conseguem ver, mas principalmente das armadilhas invisíveis que este mundo prepara. Guarda seus passos, ilumina suas escolhas, coloca pessoas certas no caminho deles e afasta as influências que querem destruir o futuro que tu preparaste. Que eles cresçam debaixo da tua sombra, que sintam tua mão mesmo quando não reconhecem, que um dia olhem para trás e vejam claramente como tu os guardaste em cada momento de perigo. E para os casais que me ouvem agora,
eu tenho uma palavra específica. Eu sei que muitos de vocês estão vivendo com um estranho dentro de casa. Aquela pessoa com quem você se casou parece ter se transformado em alguém que você não reconhece mais. As conversas que antes fluíam agora travam, os olhares que antes aqueciam agora gelam, o toque que antes confortava agora incomoda. Senhor, eu clamo pelo vinho novo do amor. Assim como transformaste água em vinho naquela festa de casamento, transforma a água fria destes relacionamentos em vinho doce de paixão renovada. Onde a paciência acabou, multiplica. Onde o respeito se perdeu, restaura. Onde a confiança foi quebrada, reconstrói tijolo por tijolo. Que maridos e esposas se olhem novamente com os olhos do primeiro encontro. Que redescubram o que os uniu. Que escolham lutar pelo casamento em vez de desistir. Mas existe algo mais que precisamos confrontar agora. Algo que muitos preferem ignorar, mas que está destruindo famílias em silêncio. Ninguém fala sobre isso, mas é hora de quebrar o silêncio. A guerra espiritual é real e está acontecendo dentro da sua casa neste exato momento. Não me refiro a filmes de terror ou histórias exageradas. Falo de algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Aquela sensação de peso quando você entra em casa depois do trabalho. Aquela irritação que surge do nada entre pessoas que se amam. Aquela dificuldade de orar, de sentir paz, de manter a harmonia mesmo quando todos estão tentando. Isso não é coincidência, não é estresse, não é só cansaço. É uma batalha invisível pelo território sagrado do seu lar. E se até agora clamamos com voz de súplica, agora é hora de mudar o tom. Se antes buscávamos o colo do Pai, agora nos levantamos com a autoridade que nos foi delegada. Senhor, em nome de Jesus, eu me posiciono agora como guerreiro espiritual. Declaro que este lar onde este áudio ressoa é território consagrado. Toda influência maligna que tentou se estabelecer aqui, toda semente de discórdia que foi plantada, todo espírito de divisão que tentou separar esta família, eu ordeno agora que se retire. Não tens permissão para ficar. Não tens autoridade para agir. Não tens direito sobre estas vidas que pertencem ao Deus vivo. Eu levanto uma barreira espiritual ao redor desta casa. Cada porta, cada janela, cada entrada, eu selo com o sangue do Cordeiro. Nenhuma maldição atravessa esse selo. Nenhuma palavra negativa pronunciada por línguas invejosas terá efeito aqui. Nenhum olhar de cobiça, nenhum desejo maldoso, nenhuma inveja disfarçada de preocupação poderá tocar o que Deus está protegendo. E para você que me escuta agora, eu quero que faça algo. Coloque sua mão sobre o peito. Sinta seu coração batendo. Esse batimento não é acidente, é propósito. Você está vivo porque ainda há muito a ser cumprido na sua história. Declare comigo em voz alta, se puder, ou no silêncio do seu coração se estiver em público. Minha casa é território do Altíssimo. Minha família está debaixo de proteção divina. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Sinta o peso dessas palavras. Não são apenas frases bonitas. São decretos espirituais que movem realidades invisíveis. Mas existe uma área específica que o inimigo adora atacar porque sabe o estrago que causa. E é sobre ela que precisamos clamar agora com toda a força. O dinheiro. Vamos falar sobre isso sem rodeios. Eu sei que muitos de vocês estão sufocados. O salário acaba antes do mês terminar. As contas se multiplicam como se tivessem vida própria. Você trabalha, se esforça, faz hora extra, e mesmo assim parece que existe um buraco invisível por onde tudo escoa. Isso tem um nome no mundo espiritual. É o devorador. E ele não tem permissão para continuar agindo na sua vida. Senhor, eu me levanto agora contra todo espírito de escassez que se instalou neste lar. Repreendo a pobreza que não é material apenas, mas que começa na mente com pensamentos de que nunca vai ser suficiente, de que você não merece prosperar, de que dinheiro é para os outros.
Essas mentiras são correntes que te mantêm preso, e neste 31 de março eu declaro que essas correntes estão sendo quebradas. Tu és o dono de todo o ouro e toda a prata. Tu és aquele que abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Eu profetizo agora uma virada financeira sobre cada pessoa que me ouve com fé. Que os negócios travados sejam destravados. Que as propostas de emprego que estavam engavetadas sejam resgatadas. Que as dívidas que pareciam montanhas intransponíveis comecem a ser negociadas de maneiras que só podem ser explicadas como milagre. Eu quebro toda a palavra de maldição que foi lançada sobre a sua prosperidade. Todo você nunca vai conseguir. Todo sua família sempre foi pobre. Todo dinheiro não é para gente como você. Pelo poder do sangue derramado na cruz, essas sentenças estão anuladas agora. Você não será cauda, será cabeça. Não estará por baixo, estará por cima. As bênçãos te perseguirão e te alcançarão, porque esta é a promessa do Pai para seus filhos. Se você crê que a chave da sua provisão está girando agora, declare comigo. Minha fonte é inesgotável, porque vem do alto. Mas ainda não terminamos. Existe uma última fortaleza que precisa ser derrubada, a mais difícil de todas. A ferida mais profunda não está no corpo, nem na conta bancária. Está num lugar que você escondeu tão bem que às vezes até esquece que existe. Mas ela está lá, pulsando em silêncio, influenciando cada decisão, cada relacionamento, cada reação desproporcional que você não consegue explicar. Eu estou falando daquele momento que te quebrou por dentro. Talvez tenha sido na infância, quando você era pequeno demais para entender, mas grande o suficiente para sentir. Uma palavra cruel de alguém que deveria te proteger. Uma ausência que deixou um buraco no formato de um abraço que nunca veio. Uma situação que roubou algo que jamais poderia ser devolvido. Ou talvez tenha sido mais tarde, quando você já era adulto, mas ainda assim foi pego desprevenido. Uma traição que despedaçou a confiança. Uma perda que arrancou um pedaço da sua alma. Uma humilhação pública que fez você querer desaparecer do mundo. O tempo passou, a vida continuou, você aprendeu a funcionar. Mas funcionar não é o mesmo que viver. E aquela ferida antiga continua sangrando por baixo da superfície, tingindo tudo com sua dor. Espírito Santo, eu te convido agora a fazer o que nenhum terapeuta, nenhum conselho, nenhuma quantidade de tempo conseguiu fazer. Desce até as profundezas da memória desta pessoa. Vai até aquele dia, aquele momento, aquele instante exato em que algo se quebrou. Não para reviver a dor, mas para finalmente curá-la. Derrama teu óleo sobre essa lembrança. Tira o veneno que ficou grudado nela. Remove a culpa que não pertence a quem me escuta. Apaga a vergonha que foi injetada por vozes maldosas. Eu profetizo restauração da identidade. Que esta pessoa pare de se enxergar através das lentes distorcidas do trauma e comece a se ver como tu a vês. Amada desde antes de nascer. Preciosa além de qualquer medida humana. Escolhida não pelo que faz, mas pelo que é. Sopra vida nova sobre esses ossos secos. Ressuscita sonhos que foram enterrados junto com a esperança. Acende novamente a chama que o sofrimento apagou. E agora eu preciso falar diretamente com alguém específico que está ouvindo. Você sabe que estou falando com você. Enquanto ouvia essas palavras, algo se mexeu no seu interior. Lágrimas querem sair, mas você está segurando porque aprendeu que chorar é fraqueza. Sua garganta está apertada, seu peito está pesado, e uma parte de você quer acreditar, mas outra parte já foi decepcionada tantas vezes que tem medo de ter esperança novamente. Eu entendo. Eu entendo porque a vida ensinou você a se proteger, a não esperar muito, a não abrir o coração completamente para não sofrer de novo. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Este 31 de março não é como os outros dias que prometeram mudança e entregaram mais do mesmo. Este momento foi preparado especificamente para você, com seu nome, com sua história,
com suas feridas específicas em mente. O Criador do Universo, aquele que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome, esse mesmo Deus está olhando para você agora. E ele não está olhando com decepção por suas falhas. Não está olhando com impaciência por suas quedas repetidas. Ele está olhando com o mesmo amor que um pai sente quando vê seu filho dar os primeiros passos, sabendo que vai cair, mas pronto para levantar quantas vezes for necessário. Você não é um caso perdido. Você não é exceção às promessas. Você não é menos merecedor do que qualquer outra pessoa que já recebeu um milagre. A única coisa que te separa da transformação é a decisão de receber. Então eu te pergunto, você está pronto para deixar o passado onde ele pertence e entrar no novo que está sendo preparado? Se a sua resposta é sim, eu preciso que você faça algo agora. Escreva nos comentários 3 palavras. Eu recebo hoje. Não amanhã, não quando você se sentir preparado, não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje, agora, neste momento. Porque o que vai acontecer nos próximos minutos pode selar essa decisão para sempre. Algo está mudando no mundo espiritual enquanto você escuta estas palavras. Você pode não ver com os olhos físicos, mas a batalha já está sendo vencida. Anjos estão sendo despachados neste exato momento. Não anjos de desenho animado com asas fofas, mas guerreiros espirituais com missões específicas direcionadas à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, à sua saúde. Eu quero que você entenda a gravidade do que está acontecendo. Cada palavra que foi pronunciada nesta oração não caiu no vazio. Cada declaração de fé que você fez não foi ignorada. O trono celestial recebeu seus clamores e a resposta já está em movimento. Mas aqui está algo que muitos não compreendem. A resposta nem sempre vem na embalagem que esperamos. Às vezes a cura vem através de um médico que você encontrará na próxima semana. Às vezes a provisão vem através de uma ligação inesperada com uma oportunidade que você nem sabia que existia. Às vezes, a restauração do casamento começa com uma conversa simples que acontecerá hoje à noite. Por isso, você precisa estar atento, de olhos abertos, sensível aos sinais. Porque o milagre pode estar disfarçado de coincidência, e se você não estiver prestando atenção, pode perder a mão divina em movimento. Senhor, eu peço agora sabedoria para cada pessoa que me escuta. Abre os olhos espirituais para enxergar o que os olhos físicos não conseguem ver. Afina os ouvidos para captar a tua voz suave no meio do barulho do mundo. Dá discernimento para reconhecer portas abertas por ti e rejeitar portas que levam a armadilhas. Que nenhuma oportunidade divinamente preparada passe despercebida. Que nenhuma conexão ordenada pelo céu seja ignorada. E agora, enquanto a presença ainda está forte sobre nós, eu quero fazer algo que pode parecer estranho, mas que carrega um poder imenso. Eu quero agradecer antes de ver. Eu sei que isso desafia a lógica humana. Como agradecer por algo que ainda não aconteceu? Como celebrar uma vitória que os olhos ainda não testemunharam? Mas é exatamente aqui que a fé se separa da esperança comum. A fé agradece no escuro porque confia em quem fez a promessa, não nas circunstâncias que ainda não mudaram. Então, levante suas mãos agora, mesmo que você esteja em público e pareça estranho, mesmo que sua mente racional esteja questionando. Este é um ato profético de gratidão antecipada. Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque mesmo antes dos nossos olhos naturais verem qualquer mudança, os olhos da fé já contemplam a transformação completa. Obrigado porque os anjos já foram enviados aos lares de cada pessoa que ouviu com o coração aberto. Obrigado porque a provisão financeira já está a caminho, viajando através de circunstâncias que ainda não conseguimos identificar. Obrigado porque a cura já foi liberada no momento em que o clamor subiu, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes. Obrigado porque relacionamentos que pareciam mortos já estão recebendo sopro de vida nova. Obrigado porque filhos que se desviaram
já estão sentindo um chamado inexplicável de volta para casa. Nós não esperamos o milagre se manifestar para te louvar. Nós te louvamos agora, na sala de espera, no meio do processo, enquanto as paredes ainda estão caindo. Porque tu és fiel, independente do nosso entendimento. Tu és bom, independente das nossas circunstâncias. Tu és Deus, independente de quanto tempo demora. E se alguém que me escuta está neste momento sentindo um calor no peito, uma emoção difícil de explicar, lágrimas que insistem em cair sem permissão, saiba que isso é a presença tangível do Espírito Santo, confirmando que cada palavra é verdade. Mas antes de encerrarmos, existe algo crucial que precisa ser dito para garantir que esta chama não se apague. O maior erro que você pode cometer agora é deixar este momento se perder como tantos outros. Quantas vezes você já sentiu algo poderoso durante uma oração, durante uma mensagem, durante um momento de conexão espiritual e depois deixou o mundo engolir essa chama? A rotina voltou, as preocupações retornaram, e aquele fogo que queimava no peito se transformou em cinzas frias em questão de dias. Eu me recuso a deixar isso acontecer com você hoje. Por isso vou te dar algo prático, algo concreto, algo que vai servir como âncora para os dias de tempestade que certamente virão. Porque eles virão. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te preparar. A vida não para de apresentar desafios só porque você teve um encontro poderoso com o Criador. Na verdade, muitas vezes os desafios aumentam exatamente porque algo mudou no mundo espiritual e as forças contrárias perceberam. É por isso que você precisa de um registro, um diário de oração onde você vai escrever com suas próprias palavras o que aconteceu neste 31 de março. Escreva o que sentiu, o que declarou, as promessas que recebeu, os nomes dos familiares que foram colocados diante do trono. Porque vai chegar um dia, talvez daqui a uma semana, talvez daqui a um mês, em que você vai acordar e a dúvida vai sussurrar no seu ouvido. Vai dizer que nada mudou, que foi apenas emoção do momento, que você é o mesmo de sempre. E nessa hora você vai abrir esse diário e vai ler com seus próprios olhos a verdade do que aconteceu aqui. Vai se lembrar do calor no peito, das lágrimas que caíram, das declarações que sua boca pronunciou. E a fé vai ser renovada instantaneamente. Esse diário será sua arma secreta contra os ataques de desânimo. Será sua prova documentada de que o céu se moveu a seu favor. Então eu te encorajo fortemente. Não deixe esse dia terminar sem registrar tudo. E tem mais uma coisa que você pode fazer agora mesmo que vai multiplicar o poder do que recebeu. Existe alguém que você conhece que está passando pelo mesmo vale escuro que você estava antes de ouvir esta mensagem. Alguém que está sufocado pelas finanças, destruído por um relacionamento, perdido em uma depressão que ninguém percebe. Você sabe exatamente quem é. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente agora mesmo enquanto eu falava. Compartilhe este vídeo com ela. Não como um gesto vazio de redes sociais, mas como uma semente de esperança que você está plantando na vida de alguém que precisa desesperadamente. Talvez essa pessoa esteja a um passo de desistir. Talvez hoje seja o dia em que tudo ia desmoronar de vez. E talvez, apenas talvez, este vídeo chegando através de você seja exatamente a intervenção divina que vai mudar o curso da história dela. Você não faz ideia do poder que carrega ao apertar um simples botão de compartilhar. E agora, com o coração cheio e o espírito fortalecido, receba esta bênção final. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e sobre cada membro da sua família neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz em meio a qualquer tempestade. Que a proteção divina seja um muro invisível ao redor da sua casa, da sua saúde, das suas finanças, dos seus relacionamentos. Este 31 de março fica marcado como o dia da virada. O dia em que você decidiu parar de carregar sozinho e deixou o Pai assumir o controle.
O dia em que correntes foram quebradas, feridas foram curadas e um novo capítulo começou a ser escrito. A verdade que fica gravada no seu coração é simples, mas poderosa. Você nunca foi feito para lutar sozinho. As paredes da sua casa não são suficientes, mas a proteção do Altíssimo é. A sua força tem limite, mas a força dele é infinita. E quando você coloca a sua família nas mãos do Criador, o que era caos se transforma em ordem. O que era deserto floresce em jardim. Agora eu te deixo com uma pergunta que exige honestidade brutal. Se você olhar para a sua vida com toda sinceridade, em que área você ainda está tentando ser seu próprio Deus, em vez de entregar o controle a quem realmente pode mudar as coisas? Escreva sua resposta nos comentários, porque admitir é o primeiro passo para libertar. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu gostei como um marco espiritual deste dia. Inscreva-se no canal e ative o sino para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé. Amanhã teremos uma palavra específica para preparar seu espírito para a nova semana que começa. Que as bênçãos do céu te alcancem em abundância. Até amanhã.